Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto no nosso Facebook. É um programa que pode ouvir indiferido aqui na Rádio Savana 100.2, aos sábados às 12, domingo às 21 horas. E também pode ler por escrito no Diário Medafax e também ver no YouTube. Pode descarregar no YouTube todo o programa que dura cerca de 1 hora. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Estamos em direto para mais um programa, numa altura em que o Covid-19 continua a varrer o mundo. Continua a varrer o mundo e acho que ganhou mais espaço a teoria, porque é uma teoria. Há pessoas que acham que não é obrigatório o uso não deve ser obrigatório o uso da máscara, mas o argumento da utilização da máscara ganhou mais terreno e por isso mesmo aqui no programa nós de algum modo estamos a mostrar que a máscara tem também este efeito protetivo. A mensagem inicial da OMS e das autoridades moçambicanas e de outros países é que a máscara não protege a pessoa que usa a máscara, protege sobretudo as outras pessoas que não usam a máscara, que estão protegidas em relação às pessoas que têm a máscara. Mas, portanto, ganhou terreno, uma vez que Singapura e a Coreia do Sul e mesmo a China são dados como exemplos de sucesso em relação à utilização da máscara e, portanto, a máscara como um preventivo para passar a contaminação para outras pessoas. E também iniciamos o programa num dia em que todo dia tivemos uma tolerância de ponto que embaraçou algumas pessoas que não sabiam de antemão que isso ia acontecer e privaram-se de fechar alguns das suas agendas. Exatamente, e não só. Esse é um dos detalhes. O outro detalhe é mais embaraçoso, sendo o Moçambique um Estado laico e, portanto, independentemente das confissões religiosas e das crenças religiosas da nossa população, e cada um é livre de professar a religião que quer e que acha ou que foi criado nessa tradição, o que é certo é que as instituições do Estado, de um Estado laico, têm que servir o público e devem servir o público independentemente de as pessoas ou dos funcionários professarem uma determinada religião. Isto não é de agora, já vem de há muito tempo, mas é embaraçoso termos instituições do governo central que fecham não a propósito de um feriado, a propósito de uma tolerância de ponto. Portanto, eu gostaria, o Ministério do Trabalho, que é tão solícito a impor restrições, proibições, orientações, que se pronunciasse também nesse sentido, se é lícito as instituições, não falo das instituições privadas, falo se é lícito que as instituições públicas moçambicanas, a propósito de uma tolerância de ponto e a propósito de uma tolerância de ponto religiosa, que essas mesmas instituições tenham que fechar portas. Muito bem, agora vamos ao seu facto de semana, que escolheu para esta semana, que é aeroportos de Moçambique atiram toalha ao chão. Bem, o Aeroportos de Moçambique é uma instituição, uma empresa que está tecnicamente falida. A Aeroportos de Moçambique tem um parque de ativos invejável, é detentora formal de todos os aeroportos e de todas as infraestruturas portuárias de Moçambique. Portanto, isso em termos de balanço é um ativo, são ativos poderosíssimos, mas depois, por
por vários problemas que eu passarei a enunciar, esta empresa está com problemas terríveis. Poderíamos mesmo dizer que também está com problemas de tesouraria, porque a honrar os empréstimos que foram feitos, não sobraria nenhum dinheiro para a tesouraria cumprir os seus requisitos correntes. E isto eu trouxe a Aeroportos de Moçambique, mas não é uma situação específica de Aeroportos de Moçambique, é uma situação que é comum a todas as empresas públicas. Ou seja, muitas vezes os governos do dia contraem dívidas sem qualquer estudo de viabilidade, sem inclusivamente tomarem em consideração pareceres mais cautelosos das próprias entidades envolvidas, mas depois, eu diria levianamente, repassam essa mesma dívida para as empresas em questão. Ora, foi o que se passou. De repente, a Aeroportos de Moçambique, sem nunca ter proposto investimentos para a construção do novo aeroporto de Nacala, sem nunca ter proposto os investimentos que determinaram a construção de 2 aerogares em Maputo, viu-se a braços, ou viu-se, portanto, empurrada para assumir as dívidas desses 2, para além de outros investimentos, mas desses 2 grandes investimentos. Ora, a bem da sanidade das empresas, nomeadamente das empresas públicas, estas operações não podem ser feitas desta maneira, porque não há gestor que resista, não há empresa que resista. No caso corrente, a empresa aproveitou a boleia do coronavírus, e vamos ver muitas boleias monumentais a ser aproveitadas a propósito do coronavírus, mas aproveitou o coronavírus, que de facto teve e está a ter um impacto brutal na indústria aeronáutica em todo o mundo. Moçambique não é a exceção. Os aeroportos neste momento estão às moscas, estão vazios, não há tráfego aéreo. Em Moçambique funciona a transportadora aérea nacional e a Ethiopian Airlines, que mantém voos internos e também 3 voos para Addis Abeba. Ou seja, o nosso hub de saída neste momento é basicamente a capital Etipo. Ora, isto é claro que não pode ajudar a empresa Aeroportos de Moçambique. A empresa Aeroportos de Moçambique, ao contrário dos mototaxistas e das bicicletas táxi, os funcionários e os membros do Conselho de Administração não podem vir para a rua ou para aquela praça ali do aeroporto de Maputo manifestar-se a dizer que não tem viabilidade económica. Mas a realidade nua e crua é essa mesmo. Não há viabilidade para esta empresa. Logo, eles declararam que não podem honrar os compromissos com os bancos. Esses compromissos são compromissos de 500 milhões de dólares americanos. Logo, a questão de fundo é preciso repensar, é preciso fazer esta engenharia financeira de outra forma, porque senão as nossas empresas públicas serão sempre um ciclo de má gestão, de dificuldades financeiras e, em última análise, situações que transformam a maioria das empresas públicas em empresas tecnicamente falidas. E como cantava Xavier Machiana, o guitarrista dos Rockefellers, estava escrito. Estava escrito e não estava escrito na água. Está escrito, sobretudo, nos livros de contabilidade que mostram todos estes números muito feios, todos estes números escritos a vermelho. E também os aeroportos de Moçambique vão ter que ir de novo à mesma banca que
que comunicaram que terão dificuldades em pagar, para impedir dinheiro para pagar salários a 800 trabalhadores. Esse é um outro ângulo. Esse é outro ângulo e, aliás, estamos a arrebentar pelas costuras. Estamos a gravar o programa hoje, se não me engano, na edição matinal do Jornal Notícias, se não me engano, há uma manchete que diz que das empresas que, portanto, comunicaram ao INSS, Sim. ou ao Ministério do Trabalho, aliás, não é ao INSS, é ao Ministério do Trabalho, que reduziram mão de obra, que mandaram pessoas para férias coletivas, que fecharam pura e simplesmente as portas ou que interromperam provisoriamente a sua elaboração. Há outro jornal que diz: nem pensar, o INSS está fora de questão que vá pagar salários a estas pessoas que deixam momentaneamente de trabalhar por causa da presente crise económica causada pela pandemia. Ora, aquilo que nós vamos assistir é que aquilo que o governo foi empurrando com a barriga, ou seja, tentando passar ao lado de reestruturações de âmbito laboral nestas empresas, e estou a falar da MCL, estou a falar da LAM, estou a falar de Aeroportos de Moçambique e tantas outras. O coronavírus vai fazer com que estas situações entrem em estado de explosão. Não é mais possível manter estas situações e a banca não tem capacidade para funcionar como um sistema de bombeiros de salvação destas mesmas empresas. Sabemos dos telefonemas desesperados dos ministérios de tutela para algumas das situações, exatamente para se continuarem a pagar salários a esta massa laboral que os trabalhadores não têm culpa, portanto, não é culpa dos trabalhadores da LAM haver esta grande massa laboral. Mas os gestores têm que tomar decisões corajosas nesta altura ou há alguns anos a esta parte, porque a situação arrasta-se e não se põe cobro a situações de claramente empresas que não têm capacidade para manter uma massa laboral tão grande. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para o nosso principal tema que elencamos para este programa, tem que ver com a revisão das medidas do estado de emergência que foram decretadas pelo governo. Esta semana o governo relaxou estas medidas. O maior destaque vai para os transportes públicos, que eram obrigados a ocupar apenas 1/3 da sua lotação. Agora é a 100%, mas com a obrigatoriedade do uso de máscaras. O mesmo acontece com os mototáxis e bicicletas-táxis, que também podem operar também com a obrigatoriedade do uso das máscaras. Este ajustamento, Fernando Lima, de medidas que era previsível, tendo em conta que tais medidas estavam a infringir curos muito duros à economia real. Bem, uma primeira nota é, até agora, o governo não tomou medidas económicas sérias. O pacote econômico não existe. Não existe um pacote económico para lidar com o coronavírus, ao contrário do que acontece em outras partes do mundo, incluindo aqui na região, na África Austral. Este é um ponto muito importante que é preciso realçar. Um segundo ponto é, não obstante os sinais ameaçadores de que as infecções começam a aumentar, que eventualmente haverá já vários grupos de contágio em desenvolvimento, a pandemia ainda não assumiu estágios assustadores em Moçambique. Logo, é possível o governo do dia
decretar uma coisa à segunda-feira e vir emendar a mão à quarta-feira. Ora, a questão que se coloca aqui é: se decide uma coisa num dia e se altera no outro dia, não era possível de imediato e em primeira mão imporem-se determinadas limitações na imposição de medidas, ou seja, valia a pena ou não impedir que os pneus fossem queimados em Nacala, que a polícia batesse nos taxistas de Nampula e de Climane, ou foi preciso todo esse espetáculo de violência gratuita para o governo recuar? Porque é isso que aconteceu. E, em termos de gestão de imagem, será que o governo tem um capital político tão grande que pode fazer, portanto, tomar medidas e passar, inclusivamente, essas medidas a estágio de lei para uns dias depois vir fazer as alterações? Será que não temos pessoas inteligentes no governo que podem prever que é completamente impossível? Porque a questão não é que as pessoas vão fazer outras coisas. As pessoas, no seu dia-a-dia imediato, vivem deste expediente. O governo, fechando os olhos às condições em que as pessoas laboram, criou uma habituação, criou uma rotina. Ou seja, as pessoas não começaram a bicicleta táxi há 2 dias. Há anos que têm esta prática, inclusivamente se criou este sentido quase folclórico, eu diria, também paternalista, que é uma coisa muito interessante irmos a Climane e vermos estas belas bicicletas a transportar as pessoas. E as motas Eu não sei se, do ponto de vista dos hospitais e dos profissionais de saúde, isto é assim tão romântico e tão folclórico, as pessoas andarem encavalitadas nas bicicletas, porque é um perigo. E na cidade de Climane, especificamente, há todos os dias acidentes envolvendo bicicletas, porque são muitas. As bicicletas competem ou disputam as estradas com outros veículos muito mais fortes, muito mais pesados, ocupam muito mais espaço e os acidentes são inevitáveis. Mas aquilo que acontece é institucionalizaram-se estas práticas, inclusivamente isto é passado como um postal turístico do país e de uma cidade em particular, e depois, por causa da pandemia, quer-se abolir. Ora, as pessoas consideram que isto aqui é o seu ganha-pão e, eventualmente, isto é o futuro da sua vida, embora a propósito disto e de todo o debate sobre a pobreza é muito mais complexo. Portanto, a questão é: se nesta fase 3 em que estamos da pandemia era possível fazermos análises sérias dos problemas e não corrermos o risco de dar o dito por não dito, acho que era importante logo de início termos estas exceções. Mesmo com este relaxamento de medidas, ainda há espaço para se relaxar ainda mais. Por exemplo, porque eu vejo uma medida muito difícil no autocarro e também nos mailovs, todo mundo conseguir ter máscaras, por exemplo. Eu espero que este movimento da máscara caseira, da máscara doméstica, Sim, ganhe ímpeto no país, em que as pessoas fazem, que as instituições, inclusivamente, podem comprar grupos de 100 máscaras, 200 máscaras e depois façam doações, que essas doações possam atingir os segmentos mais pobres da nossa população e, sobretudo, com, mais uma vez, este nosso folclore
da capulana, que as pessoas, inclusivamente, possam aderir à máscara de capulana, que protege em sentido limitado, porque isso é bom não iludir as pessoas que as máscaras não protegem totalmente, e, de algum modo, esteticamente, a capulana está relacionada com a identidade moçambicana. Depois há todo um outro debate. Há pessoas que acham que a capulana é moçambicana, não é? Mas bem esse assim. é outro debate. É outro debate. Mas é importante. Mas, por exemplo, e voltando às medidas, àquilo que é correto e àquilo que não é correto, se não fossem grupos cívicos desde o início considerarem que era desumano transportar pessoas em carrinhas de caixa aberta, ainda por cima este transporte ser designado prosaicamente por My Love, hoje estaríamos a considerar que era perfeitamente normal as pessoas serem transportadas como gado. Ora, eu acho que isso é muito importante. Em Moçambique é uma vergonha as pessoas serem transportadas dessa maneira e, portanto, os próprios transportados sabem que é transitório e que isto não é correto e que as pessoas, em última análise, estão a degradar-se. É uma degradação humana serem transportadas desta forma, porque noutros países, em outras situações, isto é normal. Ou seja, se na minha aldeia, na minha vila, há 2 ou 3 carrinhas, ninguém acha que é degradante andar na parte de trás da carrinha. Agora, mas na zona urbana já é um pouco complicado. estas pessoas vêm em condições muito precárias. É-lhes exigido uma determinada postura ao nível do seu local de trabalho, mas esta postura entra em contradição com a forma degradante como viajam para o seu local de trabalho. Portanto, bem-ajam as organizações que têm protestado contra essas situações e que têm forçado o governo, mesmo com as limitações que o governo tem, a encontrar soluções para o problema do transporte urbano, inclusivamente encontrando ou arranjando, digamos, My Love mais sofisticados e que podem, inclusivamente, transportar pessoas em sítios onde, de facto, não é possível circular a carrinha dos 15 lugares e as carrinhas que foram concebidas na fábrica para circular numa estrada de Alcatrão, e nós sabemos bem do estado de muitas das nossas estradas dos subúrbios, dos centros urbanos moçambicanos. Vamos olhar um pouco para... Temos muitos temas hoje, vamos olhar um pouco para os números. Após um período estacionário, uns 5 dias, os casos subiram de forma muito brusca, de 10 para 17, causando alguma tensão entre as pessoas. Hoje foram anunciados mais 3 casos, subindo para 20. O caso da Total é que fez disparar os números. Uma pessoa só infectou 9. Exatamente. Este caso é um caso paradigmático, porque nos coloca perante uma situação que foi uma situação muito comum noutros países. Está em todos os jornais o caso do paciente italiano que foi admitido numa urgência e não foi logo detectado o vírus do Covid-19 e depois infectou uma série de pessoas até se chegar a um ponto de que, portanto, as autoridades italianas perderam a conta ou perderam o controle dos vários contactos e das várias cadeias de infecção. Ora, este indivíduo, o tal paciente número 10, do qual se desconhece como foi infectado, como aconteceu essa infecção, há o sentimento de que foi uma infecção local, mas, pelos vistos, era uma pessoa muito sociável, tanto que numa primeira fase foram identificadas 63 pessoas com quem ele contactou, 5 das quais nem sequer estão em Moçambique. Ora,
Isto sem entrarmos em grandes detalhes de natureza epidemiológica e como se efetuam os contactos, mas podemos imaginar que cada um destes indivíduos que contactou o paciente número 10 Também depois tem os seus tem contactos. as suas redes de contactos e o Ministério da Saúde tem que correr atrás do prejuízo para tentar contactar ou tentar conter todas estas redes de contacto. Portanto, a fungi será talvez um problema menor. Porquê? Porque a fungi e o acampamento da Total em Afungi já de si é uma área restrita, não é uma área que as pessoas entram e saem livremente, é controlado, mas sendo um acampamento privado, os responsáveis deste acampamento podem determinar medidas excepcionais, como determinaram, ou seja, as pessoas não podem sair dos seus quartos, têm refeições servidas dentro dos seus quartos e, inclusivamente, a sua roupa e os seus lençóis e todos os seus utensílios são manuseados de forma especial. Portanto, estamos aqui, digamos, num caso muito específico. Agora, podemos imaginar, mas este caso da fungi dá-nos para extrapolar para uma outra situação, por exemplo, que o paciente número 6 seja um vendedor do mercado grossista do Zimpeto. Nem com das imunidades do BCG, nem com a exposição à cloroquina, isto não afasta o drama e o perigo de as pessoas serem contaminadas. Aliás, temos agora um caso em Durban que, por causa do não cumprimento de normas de segurança num hospital em Durban, isto resultou numa infecção de um grande número de profissionais de saúde num hospital em KwaZulu-Natal. Portanto, cada caso é um caso, mas as chamadas de atenção das autoridades sanitárias é muito importante e não podemos estar confiantes a dizer que os tais de 10 casos nunca mais subiam. Estamos nos 20, nada nos garante. A ideia não é de transmitir aqui uma imagem de catástrofe, mas a situação é a seguinte. Estamos nos 20, mas nada nos garante que paremos por aqui ou que na próxima semana só sejamos 30 ou 35. E ainda temos os cerca de 23 mil nossos compatriotas que atravessaram a fronteira. Nós chegamos ao pico da África do Sul e agora a África do Sul é o país africano mais contaminado. Os 73 mil testes têm 2.300 infectados, 24 mortos e 162 recuperados. Exato. Não, é muito... A África do Sul está a tentar seguir a estratégia do teste. Moçambique não pode dizer isto publicamente, mas certamente que está, não é certamente, tenho a certeza que está a tentar ter um banco de testes confortáveis para também começar, não vou dizer testar massivamente, é impossível fazer testagens massivas, mas as autoridades sanitárias conhecem com alguma certeza quais são os potenciais centros de maior contaminação, a começar pela grande metrópole que é Maputo. E, portanto, uma testagem seletiva e antecipada em relação aos níveis de infecção será muito importante. Moçambique não o pode fazer porque não tem um banco de testes confortável para fazer isto. Mas com a disseminação dos testes rápidos, que dão também resultados muito rápidos e que permitem depois, para os casos positivos, fazer-se o teste mais lento, aquilo que é definido como o teste molecular de laboratório. Moçambique estará numa posição muito mais confortável para
dirigir as poucas armas que tem para as zonas onde tiver sido identificado um foco de infecção. E, como alguns especialistas têm notado, dado que a densidade populacional em Moçambique não é tão elevada, nem pensar e nem comparar com a China ou com uma cidade como Nova Iorque, é possível, sobretudo nas áreas rurais, estabelecerem-se cordões sanitários e isolar determinadas áreas para evitar o contágio para um outro distrito, para uma outra localidade. Ainda é possível fazer-se isto em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar um pouco sobre o caso da antiga vice-ministra de Economia e Finanças, Maria Isaltina Lucas. Fernando Lima, também referenciada como 3 beijos na planilha dos subornos da Primvest. Ela é agora assessora do primeiro-ministro. Nesta segunda-feira esteve no Parlamento quando o governo foi apresentar o plano quinquenal do governo. Ora, Isaltina Lucas teve um papel central na aprovação das garantias da contratação dos 2,2 mil milhões de dólares das chamadas dívidas ocultas e trabalhou também para a Ematum, uma das 3 empresas deste calote, recebeu 95 mil dólares. Isaltina Lucas não é arguida no caso das chamadas dívidas ocultas, mas faz parte da lista das 16 figuras que a Procuradoria-Geral da República enviou para o Tribunal Administrativo para a respectiva responsabilização financeira. Em alguns círculos argumenta-se que Isaltina Lucas goza de presunção de inocência, tem os seus direitos. Isto, Fernando Lima, vale o que vale, mas politicamente não é embaraçoso ter a senhora ligada ao governo? Eu acho que é muito embaraçoso, porque os pressupostos que determinaram o seu afastamento do governo em 2019 continuam válidos e, portanto, não percebo que uma pessoa que foi afastada de vice-ministra do governo de Moçambique, aliás, vice-ministro tecnicamente não é um membro do gabinete, não faz parte do Conselho de Ministros, mas os pressupostos são os mesmos. Significa que uma pessoa que não dava para ser vice-ministro já dá para ser assessor do primeiro-ministro. É um grande ponto de interrogação. Aquilo que eu posso dizer é o seguinte: a perplexidade é total entre a elite moçambicana. Ninguém consegue explicar o que é que se passou, o que se está a passar e o que norteou esta nomeação. Mas o nosso governo, que deveria dar e que tem o dever de prestar um esclarecimento aos moçambicanos, permanece num grande mutismo em relação a esta situação. Eu não sei, não vi, mas este era o tipo de questão que deveria ter sido perguntado ao porta-voz do governo, que falou para a imprensa esta quarta-feira, portanto, a 8 de março. Desconheço se algum repórter fez esta pergunta, mas era uma pergunta pertinente e incontornável. Porque, por exemplo, a questão da presunção de inocência. Tanto a presunção de inocência goza Isaltina Lucas, como as 19 pessoas que estão em prisão preventiva no Língamo. Portanto, será que ela tem mais direitos? Será uma pessoa mais especial em relação às outras pessoas? Será que para ela as acusações de apropriação indevida de fundos são uma cabala e para todos os outros são factos
amplamente provados e discutidos. Nós, por exemplo, ainda não sabemos, e para não usar sempre o caso estafado das dívidas ocultas, não sabemos, por exemplo, se o Ministério Público levará a bom termo a cruzada contra a Comissão da Aquisição de Aviões da Embraer, porque não estão ainda transitado em julgado, não há sentença sobre este caso. Portanto, enquanto não houver sentença e enquanto não houver uma sentença definitiva, as 3 pessoas que estão no banco dos réus também gozam de presunção de presunção de inocência. Portanto, é quase aberrante a situação em que se encontra esta pessoa. Mas também é aberrante o governo não dar uma qualquer explicação, porque todos somos inteligentes, certamente que foram ponderados os prós e contras de fazer esta nomeação e ninguém também é ingênuo para não imaginar que esta situação acabaria por arrebentar e dar esta grande celeuma na opinião pública. Também me interrogo que a senhora Isaltina Lucas, sabendo das implicações e das implicações mediáticas da sua situação, se tenha prestado a ter o seu nome, a sua fotografia na praça pública e ter o dedo sobre si, porque a senhora, não obstante estarmos todos em quarentena ou de movimentos restritos, certamente que vai ao cabeleireiro, ao supermercado, passeia na rua, e com tanta exposição mediática, será que uma pessoa tem uma capacidade psicológica para enfrentar, digamos, este olhar sensório da opinião pública? Porque a opinião pública é cruel. Independentemente de Isaltina Lucas ser ou não culpada, ao nível da opinião pública, ela já foi julgada e já foi condenada. Portanto, no nosso país não é diferente dos outros países. Estou certo que ninguém apontou uma arma à senhora Isaltina Lucas e a fez aceitar o lugar de assessora do gabinete do primeiro-ministro. Portanto, há aqui uma nebulosa difícil de explicar, mas com contornos lamentáveis, e mais uma vez o governo desgasta-se aos olhos da opinião pública. Mas digamos que os cínicos no governo, aqueles que fazem... Isso aparentemente está dentro dessa estratégia cínica deles, deixem falar, os caras ladram, a caravana passa. Completamente, é assim. Era aí onde eu ia chegar. Para um governo que, com todos estes escândalos, e os escândalos já vêm muito de trás, depois chega às eleições e consegue produzir vitórias retumbantes ao nível dos 70%, portanto, não é o problema de uma assessora do primeiro-ministro que vai roubar votos ao Partido Frelimo, porque há sempre uma Fernanda Moçambique que num qualquer lugar deste país vai encher mais urnas para as vitórias serem retumbantes. E falo deliberadamente desta senhora, que é atualmente administradora do Distrito do Limpopo, portanto, acho que tem sede no Chocwe, se não foi ainda removida do lugar. Nunca houve uma explicação do que aconteceu no Grua e dos votos com que foi apanhado. Ou seja, aquilo que é correto fazer-se é, ou há uma explicação por via legal, por via do tribunal ou outro tipo de expediente administrativo, e se explica que houve aqui um mal-entendido e que esta militante do Partido Frelimo, que é administradora, nunca esteve envolvida em nenhuma fraude eleitoral, ou também, tipicamente, à moda Frelimo
e se a moda Frelimo se pode extrapolar para dizer a moda moçambicana, esta senhora continua impávida e serena a aceitar cargos políticos e, portanto, pelos vistos, o facto de carregar votos para a eleição do Gurue não a molestou e não afetou a sua carreira política. Portanto, como nota de rodapé, em Moçambique o crime compensa e, portanto, se uma pessoa pertence a um determinado partido político, está tudo certo. Está tudo certo, inclusivamente cometerem-se estes crimes, porque há uma proteção para determinadas pessoas em Moçambique que podem fazer tudo e nada se lhes agarra. Muito bem, vamos olhar para Cabo Delgado, o ataque ao Moidumbe, depois de grandes ataques na vila de Mocimboa da Praia, depois Kisanga. Uma das principais características é a vandalização dos edifícios públicos. Esta quarta-feira foi a vez de algumas aldeias de Moidumbe, que faz parte daquele planalto dos Macondes. As aldeias atacadas estão a caminho de Moeda, que é toda aquela zona, uma zona maioritariamente cristã. Fernando Lima, este grupo de insurgentes está a ficar muito mais ousado perante uma estranha incapacidade das Forças Armadas. Há uma narrativa de que antigos combatentes em Moidumbe pegaram armas e iam buscar um grupo matando 30. Terá sido essa incursão decisiva para travar a progressão dos tais insurgentes para Moeda. Até agora não há evidências dessas notícias, mas há evidências de destruições feitas pelos insurgentes em Moatide. Certamente, não só em Moatide, mas também noutros lugares muito simbólicos na zona do Planalto de Moeda, muitas vezes também referido como o Planalto dos Macondes. E nós sabemos do papel que os Macondes, habitualmente não nos referimos às pessoas pela sua origem étnica, mas é importante prestar esta homenagem aos Macondes como um grupo que está intimamente ligado à luta de libertação nacional. Uma parte dos quadros do Ministério da Defesa sempre veio desta região, e as pessoas desta região têm um grande orgulho em terem participado na luta pela independência de Moçambique. Aliás, todos os anos, com maior ou menor pompa, se celebra também o massacre de Moeda, que, independentemente das narrativas controversas que há sobre o mesmo massacre, é uma referência incontornável também na luta pela independência, quando um grupo de camponeses moçambicanos reivindicou a independência. Há outras narrativas que dizem que não era a independência, eram questões dos preços do algodão. Não é o que importa neste momento, mas este grupo rebelde islâmico teve a coragem de avançar sobre uma área, eu diria, que sempre esteve envolvido nesta auréola de heroicidade, de grande simbolismo, como bastião da independência de Moçambique e dos valores, porque a Frelimo, enquanto movimento de libertação, lutou. Portanto, pelos vistos, isto não vale nada, e a vandalização que aconteceu ao longo da estrada que vai de Mingalewa até Namakande sofreu o mesmo tipo de vandalizações. Depois há estes relatos se de facto em Namakande se conseguiu fazer o mesmo nível de destruição que aconteceu em Mocimboa da Praia, porque exatamente há este relato, e este relato também é muito importante, se os antigos combatentes, ao contrário do exército regular, resistiram à ofensiva dos rebeldes islâmicos. Aqui também há pormenores a ter em conta, porque os milicianos não têm o mesmo tipo de armas, têm armas de muito
menos potentes, sofisticadas, nem sequer são armas de repetição, ou seja, não são sequer metralhadoras, são carabinas, portanto disparam tiro a tiro, mas se de facto aconteceu esta situação, ela coloca muitos pontos de interrogação sobre uma reivindicação recente de que a população desta região pediu armas para se defender e pediu armas para demonstrar que eles sabem defender-se melhor do que o exército regular que foi destacado na região. Nas últimas horas surgiu a narrativa e o relato e os testemunhos oculares da entrada de mercenários sul-africanos no teatro das operações, tripulando vários helicópteros. Independentemente se provocaram muitos estragos ou poucos estragos, a questão central é que não é o grupo Wagner da Rússia, não são mercenários sul-africanos que vão resolver os problemas de Moçambique e dos moçambicanos. Sobre esse ponto, o Alex Weiner, num texto originalmente publicado no jornal sul-africano Mail Garden e republicado aqui no jornal Savannah, ele fala da necessidade de reestruturação do exército, mas chama a atenção para um ponto que Fernando Lima estava aqui a levantar, de que contratar serviços militares não é eficaz. Era importante uma estreita cooperação com o vizinho Tanzânia para servir ali numa zona de tampão, porque há relatos de que muita gente desce a partir da zona Tanzânia. Nós, no tema anterior, estávamos a falar de contaminação. Ora, a contaminação para Moçambique, uma parte da contaminação acontece exatamente na Tanzânia. Portanto, a Tanzânia é outro dos países infectado por esta mensagem do Islão radical e, portanto, da ideia de se introduzir um califado africano, e quer o sul da Tanzânia, quer o Quênia e também mas agora... um califado que liga o norte de Cabo Delgado, anexar aquela região. Exatamente, e ligá-la ao Congo. Esta é uma das ideias, e isto vem retratado e relatado num relatório para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, uma aliança estreita entre a Tanzânia e Moçambique seria muito importante. Tanto quanto julgo saber, a Tanzânia tem tido muito mais sucesso neste combate contra este tipo de grupos, usando exatamente as mesmas táticas, ou seja, mão dura, uma grande repressão sobre os grupos, mas em Moçambique, pelos vistos, estas táticas de mão dura não resultam mais. A mão dura é relativa, porque quando se constata uma situação de total impunidade destes grupos em entrarem em Mocima da Praia, fazerem um avanço para Kisanga, retornarem a Bilibiza, avançarem sobre Moeda. A Muidumbe foi a terceira sede distrital a ser ocupada nas últimas semanas, e isto mostra que há uma crise clara nas Forças Armadas, na liderança das Forças Armadas, na liderança do Ministério da Defesa, e, mais uma vez, a opinião pública não tem uma resposta, não tem uma explicação do que está a acontecer. Inclusivamente, há uma retórica, e já aqui o dissemos, uma retórica muito mal pensada, de se falar de pessoas sem rosto. Ora, os diversos vídeos
que estas pessoas fazem mostram que são moçambicanos, que têm rosto, que inclusivamente já nem se coíbem de tapar os rostos, exibem as suas caras. E até vão apresentando a sua ideologia, o que é que na verdade exatamente, explicam o seu programa, explicam porque é que estão a lutar. Aliás, isso também é um elemento importante. Depois de uma campanha de claro terror com as decapitações de populares, há agora uma campanha de conquista de corações, de mentes e corações, de conquista de simpatias, embora nesta progressão em direção a Namakande, Muidumbe, há um relato não confirmado ainda se não terá havido um massacre em Chitachi, onde várias dezenas de pessoas foram massacradas por estes grupos islâmicos. Mas comento isto com reservas, porque é preciso haver uma melhor confirmação no terreno daquilo que aconteceu. Por exemplo, em Mocima da Praia, num determinado momento falou-se de 3 mortos. Hoje sabemos que houve pelo menos umas 30 mortes, resultados não só de combates, mas também de pessoas, de civis que foram mortos no fogo cruzado dos combates, e houve esses combates entre forças leais ao governo e as forças jihadistas. Falando um pouco da questão da fraqueza das Forças Armadas, há uma narrativa que tenta ligar isso a questões históricas no processo AGP, o pós-AGP, sobretudo na formação do novo exército, integrando homens vindos das ex-FPLM e também da RENAM, que não houve investimento e na altura nenhum doador queria ouvir falar deste investimento das Forças Armadas, e hoje temos o que temos. Compartilha desta opinião, Fernando? Poderia compartilhar parcialmente e era importante situar este momento no tempo. É verdade que houve uma grande crise nas forças de segurança. Houve situações em que na parada as pessoas chegavam à parada e nem sequer tinham armas para comparecerem na parada, compareciam com bastões que simulavam armas. Mas a maioria dos soldados, e quando eu digo soldados estou a falar em patentes, preferiu os pacotes de desmobilização oferecidos pelas Nações Unidas e ficaram as pessoas com as patentes mais elevadas. Portanto, as forças em paradas, muitas vezes os oficiais eram superior ao número de soldados e de suboficiais. Mas esta foi uma situação momentânea, não é uma situação que se desenvolveu ou que se manteve até aos dias de hoje, e é subestimar a capacidade do Estado moçambicano dizer que estamos como estamos porque houve o Acordo Geral de Paz e não se acautelaram situações fundamentais de soberania. Em primeiro lugar, temos a situação da polícia, que foi largamente reforçada e tem sido uma das retaguardas estratégicas do Estado. Aliás, neste pacote das chamadas dívidas ocultas, há cerca de 200 milhões de dólares que foram investidos no Ministério do Interior. Não há evidências absolutas sobre isso, mas é uma das narrativas em relação a esse investimento. Mas não é preciso irmos aos livros do Ministério do Interior e do Ministério da Defesa. Nós vemos os meios que são exibidos pelas forças policiais. Aliás,
Se hoje vemos os jihadistas com luvas, com joalheiras, cotoveleiras, capacetes, esse é equipamento, sobretudo, das forças especiais dentro da polícia moçambicana. Portanto, dizer que as forças de defesa e segurança sofreram esta erosão depois do acordo de paz é verdade, sim, mas limitado no tempo. O Estado moçambicano, o governo de Moçambique, soube se apetrechar, soube criar e teve a capacidade de criar unidades especiais dentro da polícia e dentro do exército, teve cooperação internacional. Por exemplo, o exército de Moçambique tem unidades especializadas de fuzileiros. As unidades de fuzileiros gozam também do apoio da cooperação internacional para formar estas tropas especiais. Portanto, dizer que não houve investimento, não há liderança, não há hierarquia, não é verdade. E as pessoas também, não parece que todas as pessoas foram promovidas, porque quando chega à altura é tempo de promover as pessoas como se houvesse uma hierarquia de aviário. Claro que há problemas de fundo. Não sei se neste programa temos a oportunidade de debater estes problemas de fundo, mas que, em alguma medida, explicam a profunda crise que existe nas Forças Armadas, mas que, do meu ponto de vista, não tem a ver especificamente com as Forças Armadas, tem a ver com a natureza do Estado de Moçambique, com a ligação, digamos, em última análise, problemática de um Estado que não tem sabido evoluir como um Estado apartidário, republicano, e que faz valer as competências, as capacidades por uma fidelidade canina ao Partido Frelimo. E isto, do meu ponto de vista, explica muito dos problemas que existem no Exército e não só. Ora, eu costumo utilizar sempre esta metáfora do cabaré soviético, ou seja, os camaradas do Comitê Central do Partido Comunista na União Soviética discutiam o problema do seu cabaré, que não estava a dar os lucros pretendidos. E a questão era que aquelas senhoras que trabalhavam no cabaré estavam lá há 40 anos, portanto eram os membros mais leais. Ora, a questão, e sem ser sexista ou sem pretender sexista, é quem vai para um cabaré que tem senhoras que estão lá há mais de 40 anos. Só se for um cabaré para pessoas da terceira idade. E nós sabemos que até os indivíduos da terceira idade gostam de frequentar sítios noturnos onde há jovens esbeltas, atraentes, não senhoras com 50, 60 anos. Portanto, há um vídeo muito viral que anda nas nossas redes sociais, que tem a ver com as tomadas de posse recentes para o Conselho de Estado e não só, mas que mostra este drama de Moçambique em se renovar e em colocar em posições de destaque no aparelho de Estado outro tipo de pensamento, outro tipo de cérebros. Exatamente, cérebros, mentalidades, grupos etários, e, portanto, parece que nós continuamos reféns de uma determinada situação. Eu estive no Vietnã há muitos anos, tive a oportunidade de conhecer o general Giap, um dos grandes heróis vietnamitas, mas a função do general Giap não foi propriamente combater os chineses durante a confrontação que houve entre a China e o Vietnã, mas exatamente o seu tempo tinha passado. Portanto, ele era uma referência
ele recebia os dignatários estrangeiros que visitavam o Vietnã, mas o seu tempo tinha passado. E eu penso que ele se sentia muito feliz e muito honrado e muito orgulhoso de explicar a todos esses dignatários o que é que tinha acontecido em Dien Bien Phu e outras batalhas onde ele participou. Portanto, todos nós temos o nosso tempo. Talvez o nosso mais velho, o general Chipande, devia explicar nas nossas escolas como é que foi a epopeia do primeiro tiro e não propriamente estar-nos a aconselhar de como é que vamos vencer os rebeldes jihadistas no Planalto de Moeda. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos e comentamos sobre o estado de emergência, várias questões sobre o Covid-19 e também fechamos agora com o tema da insurgência em Cabo Delgado. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.